Para completar, Lianco se colocando à disposição para participar da final do Campeonato Mineiro. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva, Lianco quer estar à disposição do técnico Eduardo Domingues para a final do Campeonato Mineiro, jogo marcado para domingo entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Lianco voltou a trabalhar com bola na semana passada e tem muita vontade de pelo menos ir para o banco de reservas. Vale a lembrança de que a previsão inicial é de que o Lianco só voltaria aos campos no mês de abril, depois de passar por uma cirurgia. Ele rompeu o tendão de Aquiles na temporada passada. A recuperação aconteceu muito mais rápido graças ao fato dele trabalhar fisicamente e fazendo a fisioterapia 7 dias da semana, às vezes em até 3 períodos. O Lianco se sente bem, se sente confortável. A diretoria do Atlético e o Eduardo Domingues ainda estão avaliando os prós e contras para saber se o atleta pode ser relacionado. Jogador que, quando tiver 100% fisicamente, vai ser titular absoluto. Ele é o melhor dos defensores do Galo, sem qualquer dúvida. Você, na condição de Eduardo Domingues, levaria o Lianco pelo menos para o banco? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Tá chegando a hora, vem aí o super clássico decisivo do Campeonato Mineiro. O técnico Barba Domingues vai estrear no clássico, né? Já participou, comandou o Atlético contra o América, agora vai fazer o seu primeiro clássico à frente do banco atleticano. E o que ele pode fazer, o que ele pode montar nesse time do Galo para esse compromisso? As informações do Atlético com Pedro Abílio, o galão da massa, no clima do jogo. Abílio, um abraço. Bom dia. Abraço, Thiago, muito bom dia, boa quarta-feira, tá chegando a hora da decisão, Campeonato Mineiro com o Barba Domingues, levando o time a campo agora pela manhã, atividade rolando neste momento na cidade do Galo. Os jogadores se reapresentaram nessa terça-feira com atividades na academia e depois também treinam em campo. Eduardo Domingues com todo o elenco à disposição, as exceções de Lianco e Alexander para escalações, né? Nesses primeiros momentos da sua era no Galo. A informação que é grande novidade desta semana, Thiago, é a recuperação do Lianco. O departamento médico do Atlético informou na noite de ontem que o jogador está liberado para as atividades normais com o restante do elenco. Isso significa que ele passa a treinar com o grupo para retomar, claro, o ritmo de jogo. Já explicamos, né, Thiago, uma lesão muito delicada, com cirurgia, ruptura total no tendão de Aquiles no dia 9 de outubro. Havia uma expectativa de que ele pudesse perder até 9 meses desde a sua lesão, mas pouco mais de 4 meses depois, o Lianco já está recuperado da lesão e vai iniciar esse processo de transição física já junto ao restante do grupo. Desde a semana passada, o Atlético já havia publicado algumas imagens em que o Lianco aparece de chuteira. Sabemos, um passo importante para a recuperação dos jogadores, e vinha fazendo trabalhos com os fisioterapeutas em campo e já com bola. Então, a partir de agora, treinamentos com o restante do grupo, mas ainda acreditamos, viu, Thiago, que muito cedo para dizer que ele possa ser opção para o clássico de domingo. O Eduardo Domingues está montando um sistema diferente de o Atlético se defender, né? Além de peças diferentes, como a gente explicava ontem, trouxe também um plano tático divergente do que vinha fazendo o Sampaoli, com o Maicon sendo por hora um terceiro zagueiro no momento defensivo do jogo contra o América no fim de semana, quando o Galo chegou a esta decisão. Portanto, muito em breve, Thiago, a gente vai ter Lianco à disposição. Há algumas semanas, eu acredito que no início do mês de fevereiro, eu pude conversar com ele lá na Arena MRV, e ele tinha falado, fim de março, abril, acredito que estaria à disposição. Depois o Atlético me falou, vamos trabalhar com esses prazos não, porque o jogador tá muito otimista, porque ele é muito dedicado. O Galo tem se impressionado, inclusive, com essa dedicação do Lianco. Mas se confirma aí, de certa forma, a previsão do jogador que estava otimista e agora já tá mais preparado para retornar, Thiago. É importante ressaltar, Bílio, como você bem o fez, todo mundo, o atleticano em especial, o Lianco, para além do ótimo zagueiro que ele também é um personagem, né? E no clássico, ele ficou muito marcado por polêmica, por boas atuações também. E aí vem aquela ansiedade, nossa, o Lianco joga domingo, o Lianco vai colocar fogo no jogo. Gente, ele foi liberado do departamento médico e tem uma transição inteira pela frente, né? A lesão que o Lianco teve foi seríssima. Então eu tô com o próprio jogador esse prazo aí, de pelo menos mais uns 15 dias agora, reforço muscular, pra confiança dele também, né?
né? Voltar a trabalhar com bola, se sentir confortável, se sentir seguro e apto a voltar. Mas ali, Oliveira, no dia em que a janela está sendo fechada, né? A janela fechada esta semana, o Atlético tem um reforço vindo do departamento médico. Vinha sendo, pra muita gente, pra mim inclusive, o melhor zagueiro do Atlético, Lianco. Alexandre Simões, Ale Oliveira, comentaristas do Rádio Esportes. Começo com você. É reforço pro Galo essa recuperação do Lianco, hein, Ale? É muito, né? Bom dia, viu, Tiagão, os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Lianco chegou a ser, em algum recorte do passado, o melhor jogador do Atlético. O zagueiro, pra mim, ele é disparado. O melhor, mais eficiente, né? Um zagueiro realmente confiável e atrapalhou muito, né? A sua ida ao departamento médico, os planos do Atlético, fundamentalmente ali na reta final do Campeonato Brasileiro, final da Copa Sul-Americana, sem esse zagueiro, principalmente porque o antigo treinador gostava de jogar com 3, né? E a verdade é que estava sem nenhum. Você tem a dificuldade técnica, a limitação natural do Vitor Hugo, que se esforça demais, que é um cara que deixa tudo em campo, mas tem a sua clara limitação. O Tressoldi, que também é um jogador que tem as suas dificuldades, embora muitas vezes ele ache que não, né? Eu acho que o grande erro do Tressoldi é ele achar que ele é melhor do que é. Mas também não é um zagueiro para ser titular do Atlético. E o Alonso há algum tempo vive uma fase ruim. Então a volta do Lianco, claro que ainda vai demorar, você explicou muito bem, nessa fase de transição tem que ser muito cuidadosa, porque o cara fica muito tempo inativo. E aí alguns movimentos que você faz já no treinamento com bola, mas principalmente no jogo, isso aí pode trazer novas pequenas lesões, né? Então é muito comum, inclusive. Mas é uma notícia muito boa pro torcedor do Atlético, porque quando ele estiver apto, quando ele estiver realmente em condições, é um titular absoluto do Atlético. Imaginando isso, Alexandre Simões, caso você concorde com o Ale de que ele é um titular absoluto, qual seria a zaga do Galo? Porque o Alonso havia perdido espaço, até com a chegada do Barba, ele apareceu no jogo do fim de semana. O Juan Tressoldi, que tem tudo pra ser um bom zagueiro, ele tem boa estatura, ele não é um zagueiro tão lento, mas ainda peca em algum momento no jogo. Qual seria a zaga ideal assim que o Lianco estiver pronto para retornar aos campos, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Ale, Pedro, quem acompanha a gente. Ô Thiago, dentro do que o Atlético tem, eu acho ainda que talvez o Júnior Alonso, por mais que não viva um grande momento, até jogou bem contra o América, né? Domingo acho que ele fez um bom jogo contra o América, embora tenha errado o pênalti, que foi uma cobrança desastrosa. Eu acho que ainda é o Júnior Alonso o melhor zagueiro do Atlético ali pelo lado esquerdo, tá? Mas é um setor em que o Atlético é muito carente, e se você tem o retorno do Lianco e consegue trazer um zagueiro de um bom nível, você muda completamente o patamar da sua dupla de zaga, né? E que é muito importante, principalmente se a gente for pensar que o treinador Eduardo Domingues é um cara que não é que ele privilegia, não é retranqueiro, não é nada disso, mas que tem uma preferência por um sistema defensivo mais sólido. E eu acho que assim, é incomparável a distância do Lianco para os outros zagueiros do Atlético, concordo com o Ale. Inclusive no ano passado, né, a gente chegava a dizer que o Atlético tinha, as referências do Atlético era Everson, Lianco e Hulk, em determinado momento da temporada chegou a ser o Coelho, mas eu acho que o Júnior Alonso seria o parceiro ideal do Lianco nesse momento, viu, Thiago? Vamos a... Concorda, Lê? Potencialmente sim, né? É o mais técnico, é o jogador, inclusive, que tem uma carreira mais rica, né? E que a gente já viu jogando no seu auge, jogando num bom nível, né? Nossa, mas a última impressão do Alonso é tão ruim. Potencialmente. Eu vou te falar, viu? Mas o Vitor Hugo também não é... O melhor que o Alonso já jogou, pra mim é muito melhor do que os seus concorrentes. Agora, o duro é retomar esse melhor, né? O duro é ele voltar a jogar o que a gente já viu, mas os outros dois, tecnicamente, são muito limitados, viu, Thiago? Não tem pra onde correr, né? Não tem. O ideal é trazer outro. E aliás, ô Pedro Abílio, pra isso a janela se fechou ontem, né? Na terça-feira tivemos o fechamento da janela de contratações para buscar reforço no mercado. Ainda tem aquela janela que vai até o final do mês, se não me engano, até o dia 27 de março, para atletas dos estaduais, né? Jogadores que atuaram no campeonato estadual. O Atlético poderia buscar alguém nesse sentido de fora, grandes nomes de investimento, me parece não ser mais o caso. Como é que fica essa semana do Atlético e esse reforço que você citou também, o Galo investindo pra base, o Abílio? Isso, Thiago, é o Wanderson Júnior, jogador do Flamengo, 18 anos, uma informação trazida inicialmente pelo canal Flazoeiro, confirmada ontem pelo nosso time no itatiaesporte.com.br, chega para fazer parte do time sub-20. Bem complicado, Thiago, dizer que o Atlético vai atrás de novos reforços ainda nessa janela de exceções para os jogadores dos estaduais. Afinal, havia uma prioridade muito nítida, né? Aliviar um pouco a folha salarial para depois investir. Foi o que aconteceu ao longo do período e ontem, falando em alívio na folha salarial, à noite o atacante Júnior Santos publicou uma imagem assistindo o jogo do Botafogo, que atuou pela
pré-Libertadores fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, empate por 1-1, e o atacante do Atlético está por detalhes de ser anunciado, né? Vai ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar os exames médicos e ser contratado por empréstimo de 1 ano, conforme a Itatiaia já traz neste início de semana. Com relação à programação, Thiago, depois do treino desta manhã, serão outras 3 atividades pela manhã também, quinta, sexta e sábado, para o Barba preparar a escalação que joga no domingo a decisão estadual contra o Cruzeiro. Às 14h serão abertas as vendas de ingressos para o sócio Galo na Veia. E também é importante a gente lembrar as prioridades, né, Thiago? O Atlético tem o sócio Forte Vingador e o GNV Premium, além dos cessionários de cativas e camarotes, podendo comprar os ingressos a partir das 14h. E a novidade com relação a essas prioridades é que uma nova reunião entre Atlético, Cruzeiro e a Federação Mineira de Futebol determinou ontem que quem é dessa prioridade 1 vai poder comprar 2 ingressos por CPF. Então a turma já está na espera, porque daqui a pouco às 14h vão poder comprar os ingressos, as outras categorias sendo abertas a partir das 9h de hoje e às 14h de amanhã, assim como o público em geral também, para tentar adquirir as entradas, que serão, claro, concorridas, né, para esta grande decisão do próximo domingo, Tiagão. Boa, Pedro Abílio, olha, já tem uma homenagem muito especial a um atleticano querido, um atleticano ídolo da massa, tá celebrando aniversário hoje, já vou contar para vocês um pouquinho dessa história aqui no Rádio Esporte. A quarta-feira é uma data especial para 2 grandes ídolos do Atlético. O primeiro deles, até me encontrei com ele essa semana, Marcelo Oliveira, o Pacote, técnico do Atlético, jogador, craque da bola, aniversariando hoje. Alô, Marcelo, parabéns, meu querido amigo, saúde e paz, tudo de melhor pra você. E hoje também é aniversário do rei Dadá Maravilha, 80 anos, Alexandre Simões. São 2 nomes históricos, importantíssimos, e me parece que os 2 na galeria de ídolos do Galo, né, Alexandre? Ah, sem dúvida, né, o Thiago? O Dari, assim, o cara fez o gol do título brasileiro de 1971 no Maracanã. E é interessante, Thiago, a gente vive a semana aí em que o Atlético pode ser heptacampeão mineiro, já é hexa. Você sabe que o primeiro hexa do Galo, em 78, ele teve início, né? O Atlético vence o Valério por 2-0, aí 10 de março de 79, com 2 gols do Dari. E são os últimos 2 gols do Dari com a camisa do Atlético. Então, os últimos 2 gols do Dari com a camisa do Atlético decretaram a conquista do primeiro título do hexa de 78 a 83. Agora, os números do Dari são impressionantes, tá, Thiago? 210 gols em 290 jogos pelo Galo. O cara era realmente um baita artilheiro, um baita centroavante e marcou história. E o Marcelo, na minha opinião, foi o maior parceiro que o Reinaldo teve. 2 craques da bola, cada um na sua condição, né? O Marcelo era muito técnico, muito habilidoso. Não viu o Pacote jogar. O Marcelo não tive o privilégio, né? Mas o que dizem é que jogou muita bola, muito técnico. E o Dario, aquele finalizador, centroavante da maravilha. E depois também, né? Se tornou uma grande figura. Tive o privilégio de trabalhar com o Dario por muitos anos na TV Alterosa. O Dadá hoje mora em Campinas. E o nosso repórter Rômulo Giacomini, aqui do Digital, conversou com o Dadá e ele mandou um recado importante. Tá bem o Dadá, quero te ouvir, Dadá Maravilha. Parabéns, rei Dadá. O Dadá não é eterno, mas a sua história será sempre eterna. Obrigado, Deus. Eu tive uma infância muito difícil. Realmente, hoje eu sou um homem feliz, porque da onde eu saí e aonde eu cheguei foi uma distância muito grande. Foi uma infância até bandida. E depois eu vi que estava com poucas perspectivas de vida e peguei no trabalho, aí fui pro futebol. No futebol me consegui, né? Fui um jogador de Copa do Mundo, um jogador famoso. Eu sou um herói, dei alegria ao povo, maravilhoso. Foi um gol de cabeça, porque eu fui um jogador que tinha uma impulsão muito grande e qualquer bola alta na área era difícil para os backs, e era onde eu me consagrava. 2 jogadores extraordinários, mas eu acho que o Zico foi mais craque. O que me marcou muito com Pelé foi que eu surpreendi a todos os jogadores, todo mundo rindo. Nós estávamos treinando para ver quem cabeceava melhor, quem era o bom cabeceador, porque era o Pelé e Dadá que disputavam. E surpreendentemente eu superei Pelé. Aquela seleção foi fantástica. E eu não era tão craque quanto a muitos,
mas eu tinha um esforço, eu superava tudo pela força. E eu tinha muito amor à camisa. E cheguei aonde eu nunca pensei que eu fosse chegar. Obrigado, Nike. Dadá ficou realizado. Vocês são demais. Obrigado. Bem, pessoal, o Dadá não é eterno, mas a sua história será sempre eterna. Obrigado, Deus. Perguntas sobre Júnior Santos. Ó, Júnior Walter Santos Trindade. tá indo pro fogão, não é? É isso. Então, mas estão perguntando. Não, mas é porque eu começou, não entendi. começou um movimento de troca Ô, do Vicari, Júnior só Santos posso com completar o menino sobre a Liga lá, do Catar rapidinho? Pode, completa, mas aí a gente fala do Júnior Santos e do André também. Mas a Fiel hoje tá fraca, hein, Felipe? Ah, vamos ver se é Pô, fiel. Fiel. 2.300 likes. Porra, Fiel. É. 900 likes, será que eles chegam nesse curto A espaço de Fiel, tempo aí? hoje acho que não. Ih, tá duvidando? Outro dia chegou, mas hoje... Se a gente bater 10 mil likes hoje, Nossa, que... o Felipe vai tatuar o escudo da Fiel aqui. Fechou, 10 mil likes. Eu 10 mil? Vai fazer, Aqui, ó. vai Ah, fazer mas a é muito... Não, 5 mil, vai. Vai fazer o gaviãozinho Não, mas aqui. tem 10 mil. Vai fazer um gaviãozinho. Faz, Isso, Felipe? faço. Se bater 10 mil likes, eu tatuo aqui o gavião no meu antebraço. Olha. Aqui, junto com minhas outras aqui. Olha. Eu não sei, ele vai chegar, tudo bem. Ó, e a galera vai começar agora. caras vai, vão- galera, vai, galera, caras vão vai, galera. compartilhar a live, pessoal, vai, vai, galera. só pelo Vai, nosso galera. entretenimento. Vai, galera, vai, galera. Eu não deixei like, eu vou deixar agora aqui. Vai, galera, vai, Até Bruno. eu deixo meu like aqui. Vai, galera, vai, Vamos galera. ativar, avisa o pessoal da redação. Quantos computadores tem, ó? É. A gente pode... Aliás, a partir da manhã eu vou começar a fazer isso, viu, Bruno? Eu vou ligar todos os computadores aí da redação da nossa live e sair... É tipo o BBB lá, o paredão lá com você. Não tem aquela galera mas que o cowboy coloca não vários foi. computadores pra poder dar view nos vídeos do YouTube? Eu fiz no Big Brother, mas o cowboy não foi. É. Diz que tá O manipulado Abel também Ferreira isso do aí. Big Brother, né? Mas isso é outra história. Bruno, O Catar. André Hernan vai pegar a referência, hein? Agora, essa questão de ligar computadores aí pra aumentar a audiência, o André Hernan vai pegar a referência agora. Não entra nessa pilha, viu, André Hernan? Isso aí não pode acontecer. Não entra nessa pilha. Mas o que tá acontecendo no Catar? Bruno? Que eu não Bora lá entendi. então, Eu falar não do Catar entendi. que é mais importante. É, eu não A entendi. gente falou do Malcom, né? Arábia Saudita, o campeonato na Arábia Saudita continua, não parou. Na Liga do Catar tá parada hoje. Tanto é que ontem, quando surge esse diz que me diz do Malcom e tal, muita gente também colocou em equação o Roger Guedes, o Claudinho, o Firmino, enfim, brasileiros que jogam na Arábia Saudita, no Catar. Conversei hoje mais cedo com a empresa de comunicação, com a agência de comunicação que gere a Liga do Catar para pedir uma nova atualização da situação. Para já a informação continua parada a Liga, não há uma previsão exata, mas a Liga do Catar já trabalha para que ela retome o quanto antes. Então também para já hoje, concretamente hoje, também não corre o risco de eventualmente um Roger Guedes, o Firmino, o Claudinho, enfim, brasileiros que jogam no Catar, acionarem a FIFA pedindo uma rescisão de contrato por conta da guerra. Então, clubes brasileiros, não criem grandes expectativas, porque muito em breve, ao que tudo indica, volta a Liga do Catar e esses brasileiros voltam a jogar, ficando então indisponíveis para o mercado, para o futebol brasileiro.